funcionando isso aqui? Tá, mas tá gravando aqui. Olá pessoal, boa noite. A paz de Jesus para todos. Caros amigos, me parece que todos são conhecedores das atividades da nossa casa, porém eu tenho a incumbência de fazer o relato das nossas atividades, sendo em vista a possibilidade de alguém não ter o conhecimento. A nossa atividade da noite inicia-se agora às 19h30, com a palestra de José Munaus. Anteriormente à palestra, nós temos a nossa amiga Lidiane, que fará um breve exórdio sobre a paciência. Porém, segue-se os dias, e no dia de amanhã, na escola Nosso Lar Teu Justo, que fica aqui na Brasília, por próximo ao Cristo Rei, o encontro do Departamento de Assistência Social da nossa casa. No dia de amanhã eles favorecem uma sopa, evangelização, uma atividade de palestra e atende a um grupo de pessoas que acorrem aquele ambiente no afã de receber essas orientações e mais outras atividades. Quem porventura interessar em conhecer, será sempre bem-vindo às nossas atividades. Na segunda-feira, na nossa casa, nós temos uma outra atividade que também se inicia às 19h30, que nós chamamos de atendimento espiritual, ou AEC, como queira chamar. Nesse dia, nós recebemos as pessoas que buscam esse atendimento, que é uma atividade de harmonização íntima, onde através do estudo do Evangelho, as pessoas acabam se harmonizando. Nesta ocasião, as pessoas recebem passe, recebem alma frutificada, participam de uma entrevista e reentrevistas e participam de grupos de estudos do Evangelho. Também na segunda-feira nós temos outras atividades, como por exemplo a atividade de estudo do Evangelho, que é a parte do atendimento espiritual. As pessoas concluem o atendimento espiritual e são convidadas a participar de outras atividades, no caso, o estudo do Evangelho. Também na segunda-feira nós temos o ESD, que é Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nós temos duas atividades, uma mista, que é o nosso irmão Elielto que faz parte, que coordena, e mista porque é presencial e online ao mesmo tempo. Tem as pessoas que não podem vir, eles acabam optando pela opção ou pela ocasião de assistir online. E uma outra dirigida pela minha pessoa, onde a gente se reúne presencialmente todas as segundas-feiras. Nas terças-feiras nós temos também novamente um estudo de Evangelho. E concomitante a esse estudo do Evangelho tem uma reunião privativa que nós chamamos de reunião mediúnica. Esta privativa porque diz respeito à reunião de médiuns, pessoas que estão de certa forma habilitadas para fazer esta reunião ou participar dessa reunião. Não é uma reunião proibida, porém é uma reunião privativa. Só quem pode ou só quem deve participar seriam aquelas pessoas que estão previamente alocadas a essa reunião. Na quarta-feira nós temos reuniões online de estudo das obras de André Luiz. Também na quinta-feira, estudos das obras de André Luiz,
e um outro grupo de estudo do Evangelho. Esse também é uma reunião privativa. Na sexta-feira, não está na lista, mas também me parece que tem uma outra reunião. E chegando ao sábado novamente, reunião de palestra pública, igual essa. Como anunciei inicialmente, nós teremos a palestra hoje do nosso irmão José Munados. Nosso amigo irá abordar o tema a mente cura, a mente mata. E após o exórdio, após a prece que faremos, haverá o exórdio da nossa irmã Lidiane e imediatamente ela convidará o nosso companheiro Monados para usar da palavra. Para tanto, convido a vocês todos para que entremos numa posição ou numa postura de oração, de prece. Sentem-se de maneira confortável, relaxem, fechem os olhos se quiser, para que a gente possa, em alguns instantes, conversar com Deus e rogar a guarida para a nossa reunião. Amigo Jesus, eis-nos aqui, no afã de atingirmos um estado de vibração, onde possamos nos encontrar contigo. Permite nesse instante que os benfeitores amigos, além de nossos anjos guardiões, se acercar de cada um de nós, nos trazendo um pouco de calma ao nosso coração. Que nesta noite a mensagem aqui transmitida por Lidiane e Monados, nesse instante de calma e de reflexão, encontre guarida em nossos corações. Que eles possam ser inspirados para que suas palavras fluam com certeza, com clareza aos nossos corações. Amigo Jesus, abençoa-nos a todos. Assim, nós damos a nossa reunião por iniciada. Convidamos agora a Lidiane para que venha usar a palavra e já autorizo ela imediatamente a usar a palavra, convidar Monados. Boa noite, meus irmãos. Convidada hoje a participar do exórdio da casa, me senti muito feliz e escolhi um texto muito especial do Evangelho de Jesus. Eu sou um amante do Evangelho. O título do texto é A Paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofreis, antes bendizei. Bendizei de Deus, onipotente, que pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola, dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. Há de perdoar aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações
fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva para a terra a fundo. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vos tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristão. Esta palavra resume tudo. O Espírito Amigo, 1863. Agora eu vou convidar o irmão Análise para proferir a palestra. Obrigado. Minhas irmãs, meus irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Nossos cordiais votos de paz e de gratidão. Gratidão a Deus que nos oferta a oportunidade de servir. Gratidão a vocês pela paciência e pela atenção. Lidiane trouxe um exórdio do Espírito Amigo, ao qual Divaldo Franco algumas vezes já disse ser uma das manifestações espirituais de Joana de Ângeles, ao qual deu sua participação no Evangelho e que reitera tal mensagem que nos impõe a necessidade do desenvolvimento dessa força psicológica que é a paciência, para que nós possamos aplicar no dia a dia. Emmanuel diz que há 3 virtudes extremamente necessárias para que você atinja qualquer objetivo. E ele começa: disciplina, boa vontade, fé e paciência. Ele conclui com a paciência. É bem obstante que quanto mais envelhecemos na matéria, mais pacientes ficamos. Não costumamos ver um adulto chorar de fome tendo comida em casa, mas vemos uma criança chorando de fome. Segundo a psicologia, quanto mais envelhecemos, mais pacientes ficamos. Entretanto, não obstante, vemos e observamos pessoas já na fase mais avançada, impaciente como meu avô, que era extremamente impaciente. Dizem que toda cidade do Nordeste tem o seu Lunga. Eu conheci um na minha família. Era daquele estado, era daquela forma. E parecia que era uma filosofia de vida, porque de certa forma tinha uma comicidade, tinha algo alegre por trás. A paciência é de fato uma das mensagens mais importantes que nós precisamos aplicar na nossa vida, enquanto encarnados no mundo de prova e expiação. Antes de iniciar a palestra, irei falar da AME, Associação Médica Espírita do Brasil, que tem a sua unidade manifestou. Não faltava, né? E a AME, ela tem a sua unidade. Baixa só um pouquinho, por favor. Está muito alto. Isso. Pronto. Obrigado. Tá bom? A Associação Médica Espírita do Brasil, ela foi fundada em 1995. Entretanto, ela teve o seu início mesmo com a Associação Médica de São Paulo, por volta de 1972. E qual o objetivo da Associação Médica Espírita? É trazer profissionais da saúde, da educação e da ciência da religião para conversarem, dialogarem acerca da ciência e os pressupostos da doutrina espírita. Estamos iniciando um núcleo aqui em Patos. Hoje um dos membros está lá em Vitória do Espírito Santo, Ranulfo, eu acho que muitos aqui conhecem, oficializando entre as comunidades da AME do Brasil a existência desse núcleo aqui em Patos. De início ele começa coligado à AME da Paraíba, com a estrutura maior, ou seja, com um número maior de pessoas focadas, predispostas a trabalhar, a pesquisar, a estudar, a publicar cientificamente, porque esse é um dos objetivos da AME, é trazer os pressupostos espíritas, unir a ciência médica e fazer publicações científicas,
Quem quiser participar, basta entrar em contato com o Instagram da União, ou quem tiver meu contato pode entrar em contato comigo, que iremos conversar e, se assim for possível, colocar você no grupo. É muito importante, especificamente para quem é professor e trabalhador da saúde. A mente cura, a mente mata, é o tema da nossa palestra de hoje. Hermes Trismegisto, uma figura muito estudada na cabala egípcia, na maçonaria, ele fala, lá no Egito Antigo, cerca de 3.000 anos, o todo é mental. A mente tudo cria, a mente tudo destrói, a mente tudo constrói. Os epiteles, altíssimos sacerdotes do Antigo Egito, estudavam isso em escolas iniciáticas para entender os potenciais da mente. Passamos agora a entender isso e damos um pulo para a Grécia, cerca de 638 anos antes de Cristo, aonde lá nascia um filósofo chamado Silon, ou Solon, como muitos preferem falar. Solon nasce em Atenas, filho de pais com boa condição financeira, pois tinha tempo para pensar. Naquele tempo, a maioria dos filósofos tinha condição financeira, porque quem precisava trabalhar mesmo, muitas vezes não tinha tempo para pensar, não tinha acesso ao pensamento coletivo, através da democracia instalada lá na Grécia. Solon, ao estudar e analisar os problemas de ordem social de Atenas, ele começa a perceber que há coisas que precisavam melhorar. E ele cria um projeto chamado Projeto Soloniano, por volta de 650 a.C., que institui ali na Grécia a democracia. É de Solon a ideia base de democracia na Grécia, quando ele funda a Assembleia Popular, ou Eclesiástica, como era chamada, onde as pessoas discutiriam temas de ordem pública, políticas públicas, e onde a maioria, diante de uma votação, teria o ganho daquela necessidade, fundando aí a democracia. Certa vez, Solon, no teatro de Dionísio, em Atenas, na Grécia, que fica no frontispício do templo da deusa Atenas, Solon faz uma palestra para 60.000 pessoas. E lá estava o rei, o faraó egípcio, Manes II, que ao observar Solon, com 33 anos de idade, fica encantado com a capacidade intelectual daquele jovem. E quer saber quem era Solon. Após a palestra, busca Pipo, um administrador da região, para saber quem era Solon. E ele explica que era um jovem genial que desde a adolescência já pensava soluções para o povo grego. Manes II convida Solon para ir até o Egito. Solon aceita, para estudar o que o Egito precisava melhorar em termos de políticas públicas e sociais. Solon, ao observar a sociedade egípcia, diz que um povo que mistura muitos pensamentos religiosos, mas que enfatiza apenas um, não pode ser um povo organizado, não pode ser um povo feliz. É preciso respeitar todas as ideações, todas as ideologias religiosas, porque elas nos conectam com aquilo que chamamos de sagrado divino. O faraó aceita a propositura de Solon e convida Solon para conhecer o templo de Luxor, aonde os altos sacerdotes egípcios estudavam os mistérios das ciências secretas, assim como narra Emmanuel no livro A Caminho da Luz, quando ele vai falar dos egípcios. Ali estava o povo mais dotado do conhecimento oculto da verdade, sendo que restrito em grupos sacerdotais, pois o movimento era esotérico, de fora para dentro, e não exotérico, de dentro para fora. Daí
Solon adentra e dá a Plutarco, um escritor grego, e Solon adentrou essas escolas iniciáticas. E no primeiro grau de 7, Solon encontra uma frase: a mente cura, a mente mata. Toda a realidade é moldada pelo observador. Toda a realidade é moldada pelo observador. Solon adentra o primeiro nível. E o primeiro nível era ficar despido numa câmara por 2 dias, apenas tomando água, cercado de serpentes peçonhentas, caranguejeiras e escorpiões. Ele ficou desesperado no primeiro. Gritava, até que ele percebeu que elas não atacavam, elas ficavam quietinhas. E ele foi se adaptando àquele meio, condicionando a sua mente a perceber que a destruição, o mal, a morte, quem está causando é a mente. Elas não estão fazendo. No final do segundo dia, quando Sete, que era o deus da noite, subindo pela estrela que nós chamamos de Alfa, em sua representação simbólica, e Horus, o sol, descia, naquela mesma noite Solon saiu da primeira câmara e passou o primeiro ensinamento dos Herpes. Quando Sanchi-Hotep, o sacerdote egípcio, segundo Plutarco, chega para Solon e diz: percebestes que nenhuma lhe atacou, nenhuma tem veneno. Tiramos, mas a sua mente projetou as piores sensações, as piores catástrofes frente àquele ambiente. A mente cura, a mente mata. Solon vai para o nível 2, ficar de frente a um cadáver de um escravo que já estava em putrefação, estado de caveira. Solon adentra uma câmara e fica lá por 3 dias, de frente a esse cadáver, com cheiro já, com mau cheiro, em putrefação, olhando para aquele cadáver. Solon sentiu medo de se contaminar, pensou que aquele cadáver poderia ter uma doença, mas não se contaminou. Venceu a segunda câmara e Sanchi-Hotep olha para Solon e diz: percebestes que lá não havia nada, era apenas o barro, era apenas a argila. Mas como assim argila? Ali é argila, mas ali não tem a essência do que habitava naquela argila, naquele barro. Segundo ensinamento: você não é matéria só, você é carne. Segundo os egípcios, energia espiritual, consciência espiritual. Solon vai para a terceira câmara. Na terceira câmara, ele fica do lado, uma parede divide e outro lado tem um sacerdote. Solon tinha que desenhar o que o sacerdote estava pensando. Segundo Plutarco, Solon passou 9 meses nesse estágio, até que um dia conseguiu desenhar nitidamente o que o sacerdote estava pensando. Quando conseguiu, Sanchi-Hotep olha para Solon e diz: o que existe de manifestação mais espiritual é o pensamento, e ele não fica apenas conosco. Ele pode eclodir pela palavra, ele pode eclodir pelo olhar, ele pode eclodir pela transferência de pensamento, ao qual o pai da metapsíquica, um grande estudioso francês do espiritismo, Nobel em 1913, chamado Charles Richer, em sua metapsíquica cria o termo telepatia, capacidade de transferir o pensamento para outra pessoa. Segundo a Universidade do Michigan, nos Estados Unidos, casais de profunda afinidade, casais com muito tempo de convivência, conseguem perceber o que o outro está pensando sem que o outro precise falar, porque já tem esta conexão. A partir do 4º nível, Plutarco não anotou, segundo ele, Solon não poderia descrever. Então, o 4º, o 5º, o 6º, o 7º é um enigma. Quem quiser saber, volta lá no Egito,
interessante que o espírito Dalton, na revista espírita de 1864, ele que foi um químico físico, estudioso do átomo, chega para Kardec em espírito e diz: existem 7 verdades. Aliás, assim como o raio do sol do prisma de cristal divide-se em 7 cores, há 7 revelações. É chegar na hora da terceira, que seria o Consolador Prometido, o Espiritismo, segundo a interpretação de Kardec e Emmanuel. Solon deixou seus ensinamentos através de Plutarco. Platão, ele, que era um apelido, para quem não sabe o nome não era Platão, era Aristófanes. Aristófanes de Atenas, Platão, ele era muito forte, muito alto, era um apelido. Ele diz no livro Te, que Sócrates trazia uma filosofia de vida que apontava para a máxima: o mundo externo é moldado pelo mundo interno. Logo, quem não conhece o mundo interno e aprende a administrar tal mundo interno, não pode esperar que o mundo externo lhe ofereça algo que nem você mesmo conseguiu aprender. Então, Sócrates, através de Platão, porque há quem diga até que Sócrates é um personagem fictício, porque não há registros arqueológicos da existência de Sócrates, o que há que Platão escreveu sobre ele. Todavia, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, como no Livro dos Espíritos e nas revistas espíritas, Kardec conversa com o espírito que fora Sócrates. Então, do ponto de vista da doutrina espírita, Sócrates existiu de fato. Sócrates ensinou a Platão que nós moldamos a realidade. Nós poderemos destruir, como poderemos construir. Aristóteles, discípulo de Platão, não acreditava nesta máxima, pois dizia que o mundo era medido apenas pelas sensações físicas, materiais. O mundo que existe é uma das sensações. E aí eu jogo uma pergunta para vocês, reflitam. Se você não tivesse tato, paladar, olfato, visão, audição, você continuaria a existir? Você existiria se não pudesse nada sentir? Segundo a psicanálise, a psicologia junguiana, segundo Joana de Ângeles e sua psicologia, segundo André Luiz na obra Do Mundo Maior e também Evolução em 2 Mundos, ele vem dizer que os sentidos do corpo são ínfimos, são pequenos, perto dos sentidos do espírito. Logo, ainda que tivesse totalmente letárgico, catalético, sem nenhum sentido, a sua mente continuaria a existir. Uma evidência muito comum é que encontramos a EQM, experiência de quase morte, EFC, experiência fora do corpo, em pacientes que se encontram em coma, em nível de Glasgow avançado, que é a escala que mede o nível de coma, pacientes que estão mortos, ainda com o coração funcionando, que retornam, dizem ter encontrado um mundo de paz, tranquilidade, profundo amor. E também narra acontecimentos que estão ao redor da classe médica, da enfermagem, conversando entre si sobre o paciente. Há estudos evidenciando isso. Cito aqui uma fonte, o Dr. Ray Mormon Jr., que catalogou 5.000 casos de EQM nos Estados Unidos, através da Universidade de Princeton. Um caso que ele mais chamou de impactante seria de um homem que era fissurado, era fascinado em matar, em assassinar. Foi viciado desde a infância a tirar a vida de porcos e alguns animais. Se tornou um soldado da elite da Marinha Americana, os SEALs. E ali ele começou a matar a sua sede de matar. Era sedento por matar. Até que um dia, num evento perto do Haiti, fora baleado na cabeça, na região do crânio aqui, no lobo frontal inferior esquerdo, e ficou em coma. E disse jamais ter recebido tanto amor na vida quanto recebeu naquele estado. Quando voltou,
Hoje, a maior comunidade, a maior organização contra as armas do estado do Texas foi ele que fundou. Como é que pode uma transformação tão grande numa mesma existência? Minha esposa é enfermeira no setor da UTI já há 10 anos. E ela narra que de vez em quando pacientes que entram em coma profundo retomam o estado de consciência e orientação, voltam e narram lugares belíssimos. Um colega meu de Campina Grande, que trabalha no Hospital do Trauma, psicólogo lá, ele narra um caso que, quando ele escutou, ele sabe que eu sou espírita, gosto desses assuntos, ele veio logo me contar: Dona Alisson, teve um paciente que voltou do coma indignado com a família. Indignado com a família. Mas como assim? Eu só lembrei de tudo. Como? O paciente, já há 2 meses em coma por causa de um acidente de trânsito, voltou. Quando voltou, revoltado com os familiares porque estava em oração pedindo para ele voltar. E ele queria ficar naquela situação. Então, a visão do corpo material não é a visão do corpo espiritual. Nós, como disse a irmã Joana, através da palavra de Leiliane, quando olhamos os problemas materiais do ponto de vista material, fica pesado. Mas quando olhamos para cima, ela não fala isso, fica leve. E recordamos quando Jesus, observando aquelas pessoas em sofrimento, quando está faltando dinheiro, tem que pagar imposto a Roma, eu ia levar meu cabrito e eu vou ser escravo. Vinde a mim, vós que estão fartos e cansados, e eu vos aliviarei. Ele estava dizendo isso. Se você conseguir manter um olhar sobre o ponto de vista espiritual, levando em consideração o que o padre Adam da Inglaterra falou, nós não somos seres materiais em experiências espirituais, nós somos seres espirituais em experiências materiais. Levando em consideração essa lógica, alivia, fica mais leve os problemas, as dores, os desconfortos. Diante disso, depois de Platão e Aristóteles, vamos encontrar Jesus falando do poder que a nossa mente tem. Esse poder gigantesco que nem nós ainda compreendemos. Quando ele diz lá em Mateus capítulo 11, aquela montanha, se tu tens com fé profunda de vibrar no teu espírito e acreditares que consegue jogar ela ao mar, aquela montanha irá para o mar. Ou quando Pedro e André tentavam tirar um obsessor de uma criança que ora entrava no fogo, ora entrava na água, e Jesus chega e com firmeza, exclamação: raça de cobras, até quando estarei entre vós? E ali separa pela energia do amor aquele obsessor que estava observando aquela criança, e a criança volta ao normal, o jovem volta ao normal. Olha para os seus apóstolos e eles questionam: por que nós tentamos e não conseguimos? Vede aquela montanha. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias aquela montanha, move-se daqui. Olha bem. Pela interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo, essa montanha seria os problemas da vida. Mas quando observamos Jesus fazer inúmeras curas, curar um leproso, um paralítico, dar dignidade a uma mulher que ia ser apedrejada até a morte, dar dignidade a uma samaritana que estava sofrendo discriminação e preconceito porque foi desventurada na escolha dos maridos, dar dignidade à mãe de Pedro, à esposa de Pedro, à mãe da esposa de Pedro, quando sentou à mesa e convidou-as para sentar. E Pedro olha, porque não era comum uma mulher sentar com um homem à mesa naquela época, quando tinha um visitante homem. Sente-se conosco. Inclusão. Dar dignidade ao zelota, perseguidor humano como Simão. Dar dignidade a um outro zelota,
que carregava um punhal com ponta de veneno, este punhal chamado, descoberto recentemente, punhal do Cárites, ou punhal do Cariotas. Assim, estão em dúvida se Judas era de Quérios, da região de Quérios, ou se Judas era de Cariotas, que carregava o punhal e aplicava nos soldados romanos e nas costas. Jesus deu dignidade. E quando fez todo tipo de cura, nunca aceitou a autoria da cura. Ele nos delega, nos devolve em reflexão o poder que nós temos que nós não conhecemos. Mestre, obrigado por ter me curado. A tua fé foi quem te curou. Devolvia. Ele não aceitava o papel de curador. Entretanto, aceitava o papel de despertador da energia inerente a todos nós de se autocurar. Jesus sabia que o reino dos céus não é um lugar, é um estado psicológico. Pois quando Tomé questiona, mestre, onde está o reino dos céus, está dentro de nós. Nós é que escolhemos o inferno e o céu, que está em estado psicológico. Diante disso, Jesus, em todas as suas passagens, apresentou um estado de potencial mental, espiritual, que nós podemos aplicar. Porque, como aponta Emmanuel no livro Pensamento e Vida, não haveria necessidade de Jesus ensinar algo que nós não pudéssemos aplicar, porque estaríamos desconexos com o papel dele. Tudo que ele fez, nós podemos aplicar, e o mesmo disse: tudo que eu fiz, vós podeis fazer ainda mais, basta ter fé. A palavra fé, do latim fidelis, do grego pistes, não significa acreditar, significa sintonizar. E o que é sintonizar? Conexão de frequências que modula uma voz, uma melodia, uma ação. Então, a palavra fé, ela está mais para sintonizar do que acreditar. Sintonizar o que? As frequências do Criador. Toda a mensagem de Jesus aponta para nós um potencial de modificar o meio e a si mesmo, através da vontade do observador. Andamos mais um pouquinho na história, começamos lá no Egito, depois fomos para Sodoma na Grécia, Platão, Sócrates, Platão, Aristóteles e Jesus. Mas andamos mais um pouquinho, chegamos em 1700, quando um médico francês, indignado com o procedimento que era comum, que era da sangria, cortava-se uma artéria para resolver qualquer problema. Está com dor de cabeça, espera aí que a gente resolve. Quando a sua artéria cortava, você ficava sangrando até desmaiar. Fica aí consciência. Era a medicina na época. Não à toa, os médicos na época eram chamados de barbeiros. Justamente porque utilizava-se muito a gilete, o estileto. Samuel Hahnemann, pai da homeopatia, disse: isso está errado. Não pode. A gente está tentando matar uma pessoa para curar uma dor. E ele lança um método de fazer as pessoas acreditarem que estavam sendo sangradas. Você não via o corte. Havia um aparelho que deixava a sua face virada para a esquerda, enquanto ele apenas curava lentamente. E o seu sangue derramava, e na verdade não era sangue, era apenas um pano que ficava molhado dentro de uma panela, e a dor ia passando. Ele percebeu que a mente estava curando as pessoas. Ele não nomeou isso, ele não deu nome a isso. Entretanto, 164 anos depois desse fato, ele volta como espírito para Kardec para falar na Revista Espírita de 1868. Quando Kardec recebe uma entidade espiritual que havia falecido porque tinha tomado veneno. Mas como assim? Kardec entrevista o espírito: conte-me sua história, como você desencarnou? O espírito disse: eu estava
trabalhava numa estação de trem, eu e mais 2 confrades, amigos. Um homem escocês trouxe 3 garrafas de uísque, esqueceu lá, colocou as 3 garrafas e pegou o trem, logo aproveitando os uísques escoceses do 5 anos. Tão fácil. Bebemos o uísque. De repente chega o emissário da cidade próxima anunciando que o homem tinha esquecido 3 garrafas de veneno. Não era o veneno, era o uísque, mas a mente matou. E ele fala, era um uísque, mas quando eu soube que era veneno, eu tive uma reação, meu coração parecia que ia explodir, e de repente me encontrei com minha mãe me esperando no mundo desconhecido. Com o tempo entendi o que haveria acontecido. A minha mente me matou. Após ele narrar isso, o Espírito Samuel Hahnemann chega a Kardec e diz: o que ocorreu com ele ocorre todos os dias na vida cotidiana das pessoas. Muitas vezes não leva à morte, mas leva à tristeza profunda, à depressão, porque eles passam a alimentar as cenas mais terríveis, que muitas vezes nem acontecem, mas aquela tela mental que fica projetada, catastrofizando as situações, se torna sintoma. Aquele sintoma, com o tempo, adoece e a pessoa morre. Hahnemann falou isso em 1868 a Kardec e finaliza suas palavras dizendo: cuidemos da mente, pois ela tem o poder de curar, de criar e de matar. Resgatando as palavras que Solon encontrou lá por Sancho Hotep, no Egito, Kardec, em várias passagens das revistas espíritas especificamente, fala do nosso poder de modificar situações através da interpretação. Logo após de Kardec, veio um filósofo criticado por muitos porque não conhecem a sua filosofia, Nietzsche, quando diz que não importa o que lhe acontece, importa como você interpreta o que lhe acontece. Foi bom, foi ruim, é sua mente que diz. Ao ter contato com aquela filosofia nietzschiana, Henry Ford, o homem mais rico da época, diz: aquele que diz eu consigo e aquele que diz eu não consigo, de alguma forma os dois estão certos, porque a mente decide se você consegue ou não consegue. Andamos mais um pouquinho no campo da ciência. Por volta de 1950, o Dr. Dick, Henry Dick, ele na Universidade de Harvard, antes de ser professor, serviu na Segunda Guerra Mundial. E quando os soldados chegavam com muitas dores intensas e não tinha morfina para todos, anestésicos para todos, quando não tinha penicilina para desinfecção das feridas, ele aplicava o quê? Soro com água que estava destilada. E de repente as pessoas começavam a sentir um alívio. Ele disse: peraí, nesse soro não tem nada. Como é que eles estão sentindo um alívio? O soldado chegava com muita dor, de repente pensava que estava tomando uma medicação. O cérebro começa a produzir a morfina natural. E qual é a morfina natural? Endorfina. Ela anestesia. E de repente os soldados estavam tendo as dores aliviadas. Não tinha medicamento, mas a mente acreditava que tinha um analgésico e a dor passava. A dor passava. Minha avó, que sofria de trombos nas pernas, sentia muitas dores intensas, especificamente na época de junho, quando os filhos chegavam, para chamar mais atenção ainda, as dores aumentavam. A carência afetiva, emocional, inerente à educação do passado, que faltava o contato físico, faltava o eu te amo, fazia com que as pessoas ficassem, de certa forma, carentes de afeto, desenvolvendo uma das principais psicopatologias que acessam os casais, a dependência emocional.
a submissão emocional. Essa semana, antes de ontem, fui buscar meu filho Benjamin na escola, aqui no Água. Quando eu cheguei, os coleguinhas dele me bem, meu pai chegou. E 4 coleguinhas correram para abraçar ele e falar: bom fim de semana, velho. E ele saiu. Ele disse: eu nunca vi isso quando eu estudava. Eu não vi isso. Vocês têm noção da diferença que uma criança que passa por essas experiências pode ter sobre a visão de mundo? Ela não vai formar inimigos antes de formar amigos, como muitas pessoas formam. Não espere que a outra pessoa se torne um inimigo para você conhecer ela, porque na nossa postura de defesa, para lidar com a vida que tivemos, muitas vezes contrariamos, antipatizamos a outra pessoa, ou dizemos: Deus Santo não bate no fulano, sem nem conhecer. Tem muito isso. Assim, a minha avó, que sofria de trombos, eu já disse isso aqui em outro momento, fui ali na Marquesa, aqui em Passo, comprei um corantezinho azul, coloquei na geladeira, tirei o rótulo, disse: vovó, chegou o medicamento que titia mandou da Alemanha, mas é forte. 2 gotinhas, a senhora apaga, tem que ter cuidado. É mesmo, meu filho? É. Quando estava com a dor, de madrugada, meu avô, como eu disse, muito paciente, já dizia: essa velha já está gritando de novo. Era assim que ele tratava, né? Ele era uma pessoa maravilhosa, mas ele tinha a culpa de ser ignorante. Daí, coloquei lá 2 gotinhas, logo a água ficou azul, não passava 6 minutos. Meu filho, que remédio! Pode encomendar mais, demora a chegar, avó. Tem que pedir com antecedência. Todas as vezes passava. De trombos ela não desencarnou. Mas, ao reencontrar um irmão na cidade de Olinda, que fazia 51 anos que não via, ela teve uma dor intensa no peito, foi ao hospital do coração do Recife, pegou uma infecção generalizada e desencarnou. A mente cura, a mente mata. Ainda no contexto da ciência, na Universidade de Harvard, o doutor Mãe ele tinha que administrar atletas que competiam em maratonas na Universidade de Harvard. Mas aqueles atletas tinham uma baixa resistência física, e haja modificar alimentação, haja treinamento, chegava no limite que eles caíam. Se vocês pegarem e botarem vídeos de maratonas antes da década de 70, você vai ver muitas pessoas caindo, desfalecendo, sem conseguir concluir a prova, que era uma prova de muita resistência. As maratonas não eram de 42 quilômetros, eram de 70 quilômetros. Até que Mãe, ao ler esses artigos do Dr. Tito, então quer dizer que a mente cura. Eu vou dizer que estou aplicando um anabolizante chamado oxandrolona nesses atletas. E vou dizer que esse anabolizante é tão resistente que eles não vão nem perceber a dor dos ácidos que o músculo produz quando você está em exercício físico. Ácido lático, um deles. Daí, ele aplicou uma injeção, o soro não tinha nada. De repente, os atletas estavam chegando aos 70 quilômetros resistência. Especificamente aqueles que mais acreditavam que o medicamento funcionava. Mas era só soro. Era só soro. Quando entrevistaram Michael Phelps, o maior fenômeno olímpico da história, quando entrevistaram Usain Bolt, qual o segredo? Eles disseram: a mente. O treinamento que eu passo, a Zafa Power passa,
Tyson Gay passa, é o mesmo treinamento. E o que diferencia? A mente. A minha mente faz eu crer que eu sou capaz de ser melhor. Segundo, estudiosos do campo da estatística, o jogador de futebol Cristiano Ronaldo não era para ter chegado onde chegou, mas ele chegou. A mente fez ele atingir o inalcançável. Inúmeras pessoas do Covid, segundo a Universidade de Stanford nos Estados Unidos e o Instituto Lancet do Reino Unido, em parceria com a Universidade de Oxford, chegaram à conclusão que pelo menos 43% dos casos de desencarne por Covid não foi o Covid que matou as pessoas, foi a ansiedade, foi a percepção autodestruidora da angústia respiratória. A mente matou muitas pessoas. Quando questiona Joana de Ângeles, segundo a pena mediúnica de Divaldo, o doutor Paulo César Frutuoso faz essa pergunta: qual é a pandemia que existe? E ela diz: toda pandemia é mental. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, diz que não há uma só doença que não começa na mente. Até os vírus, as bactérias, começam na mente. É a mente que permite a baixa imunidade e o acesso ao corpo. Está lá em Evolução dos Mundos. André Luiz traz que se você tem uma mente forte, a ponto de alimentar dia após dia uma resignação e alimentar dia após dia um otimismo, você consegue superar inúmeros desafios, inúmeras dores físicas e emocionais. Qual é a dor que dói mais? É a dor física ou a dor emocional? Quem acha que é física, levante a mão. Mas uma dor emocional dói muito mais. Mas por que a dor emocional dói tanto? Porque a dor emocional, ela atinge todo o corpo, ela atinge o espírito. Por isso, o Dr. Bezerra de Menezes, na obra Nas Fronteiras da Loucura, vem dizer: jamais critique uma pessoa depressiva. Jamais agrida uma pessoa em depressão, porque a depressão é uma profunda dor na alma. E por isso é preciso ter empatia. A médium Nena Galves, muito amiga de Chico Xavier, fundadora da União Espírita de São Paulo, uma casa espírita com mais de 80 anos. Ela, certa vez, conversando com o Chico, perguntou: Chico, é notório que você, meu irmão, tem muitas missões. É um psicógrafo de livros, é um fundador de instituições de caridade, é um apóstolo de Jesus. Mas qual a sua missão mais querida? Ele disse: consolar as mães que perderam filhos. Nada para mim é mais gratificante, minha filha, do que consolar as mães que perderam filhos. Da onde vem isso, Chico? E segundo Nena Galves, ela narra de uma vida passada, quando fui mãe e tive um filho sequestrado, e passei 42 anos da minha vida em busca desse filho perdido. Aquela vida de extrema dor, aquela vida de extremo sofrimento, fez com que eu desenvolvesse uma empatia tão grande que, quando desci para cá, a coisa que mais pedi a Emmanuel foi: permita-me consolar as mães. Quando Joana de Ângeles diz: só tem o direito de julgar alguém aquele que conhece todas as reencarnações daquele espírito, e aí não julgará mais, compreenderá porque ele age assim.
observamos que até os atos de bondade podem ter nascido no amor ou na dor. No amor ou na dor. Hoje, se existe um ponto de congruência entre a ciência, a religião e o espiritismo, é que a mente modifica a realidade externa. Afirmou um dos pais da física quântica chamado Schrödinger, quando elaborou experimentos em fenda de elétrons, observando, juntamente com um antigo amigo chamado Max Planck, que a matéria quântica ela era modificada através do olhar do observador. A física quântica hoje comprova que a realidade ela é moldada a partir do observador. A sua vida ela é moldada a partir da sua percepção, da sua interpretação do que lhe ocorre. Estava vindo trabalhar esses dias. Eu atendo uma clínica e ali na estrada nova que estão construindo, a avenida acho que é Lagoa dos Patos, ela estava interditada e eu estava bem atrasado, muito atrasado, e já estava impaciente, tinha alguém a me esperar, e de repente eu estava esperando uma fila imensa de bois a passar na minha frente. Eu disse, só pode ser um mundo espiritual trabalhar minha paciência. E daí eu comecei a perceber que tinha um bezerrinho recém-nascido, coisa mais linda. Era a mãe caminhando e ele mamando atrás, quase sendo arrastada. Menina, isso é uma fome grande, ele não solta de jeito nenhum. E passou e eu comecei a sorrir daquilo ali. Eu olhei uma realidade que me estava gerando adrenalina, cortisol e transformei em serotonina. Em outro momento, em João Pessoa, certa feita, um trânsito terrível. Um ônibus tinha batido numa moto na Edital Pessoa. E o trânsito estava parado e eu já estava olhando para o ponteiro do carro, estava na reserva, pronto. O terceiro a ficar aqui sou eu. E já comecei a catastrofizar cenas. E lembrei de uma técnica espírita e que a ciência chama hoje essa técnica de mindfulness, a interpretação, que começa com uma pergunta: o que há de bom neste momento agora? Toda vez que você estiver numa situação estressante, de dor, faça essa pergunta: o que há de bom neste momento agora? Você quebra até os obsessores. Ele não consegue nem chegar perto. Olhei para o lado de um pé de janta. Quando eu olho para a janta, eu só lembro eu no lado e quem mais comendo pé de Jardel, né? Lá que foi para a Federação Espírita. Toda vez que eu vejo, estou gravado essa memória. Né? Nonato vai ser que nunca tem lixão na vida dele. Mas tinha um pé de jambo e tinha dois passarinhos. Eu acredito que fosse um casal. Uma estava guardando aqui a comida que estava comendo, e o outro estava comendo como se não houvesse amanhã. Aquela ou aquele que estava guardando voou para outro lugar e eu percebi que tinha um ninho. E não dava para ver os passarinhos, mas eu associei que aquele pássaro estava indo alimentar os filhos. E eu fiquei procurando, tentando ver. Já não tinha mais ponteiro de gasolina na reserva, não tinha mais trânsito, não tinha mais nada. Eu saí daquela cena e fui para uma cena melhor. Eu poderia ter me intoxicado com aquela realidade, mas eu moldei a realidade a partir da minha percepção, focando no que há de bom neste momento do agora. O poder do agora pode ser ruim ou pode ser bom, mediante a interpretação do observador. Chico Xavier, certa feita, acordou, fez suas orações,
tomou um cafezinho, ia caminhando, sofreu uma topada, doeu muito. Segundo Patativa do Açaré, até uma topada nos impulsiona para frente, é verdade. Doeu muito e começou a reclamar. Imediatamente a Emmanuel chega, agradeça. Eu vou agradecer a topada, está doendo. Agradeça. Quem está dizendo sou eu, é Paulo. Em tudo dá graça. Agradeça, Chico. E Chico, Senhor, muito obrigado por essa topada. Como é bom uma topada? Começou. E agora, Chico, sem ironia, no coração. E aí ele faz uma prece. No fim do dia, Emmanuel voltou. E ele passou o dia ansioso para perguntar por que eu tenho que agradecer. É uma topada. Perguntou, Emmanuel, por que você pediu para eu agradecer? Lembre, não fui eu, é Paulo que diz, em tudo da graça. Chico tinha 4 espíritos extremamente intelectualizados, só esperando você dar uma brecha de estresse para eles me observar. Eles projetaram aquilo. E você ia caindo na armadilha. Em tudo da graça. Chico sofreu muito do ponto de vista físico, datilografando com o olho sangrando, caminhando com o cálculo renal, com dor na bexiga. Muitas vezes a voz não vinha, não interpretava o pensamento como deveria ser. A vaidade não poderia ser algo de costume para ele. Julgamentos, afastamentos de afetos, ingratidão de pai que não conseguia compreender naquele momento que os poderes dele inerentes à mediunidade dele eram limitados e que a matéria não pode dirigir o espírito, é o espírito que dirige a matéria. Chico é o exemplo máximo de que o que Jesus falou há 2000 anos atrás é aplicado. Você quer mudar a sua vida? Você quer mudar o olhar que você tem nos seus problemas? Comece a ler André Luiz. Leia a obra Pensamento e Vida de Emmanuel. Você vai ver o poder que tem um pensamento em sua vida. Tem uma irmã aqui que ela sofre com dores intensas, mas dado o dia do estudo das obras espíritas, as dores somem, são aliviadas, porque o espírito que habita o corpo ficou mais forte do que o corpo que está condicionado ao espírito. Diante disso, meus amigos, já que falei tanto de Chico, a mente cura, a mente mata. Segundo o prefeito de São Paulo, aliás, o ex-governador de São Paulo, da década de 80, certa vez Chico pediu para visitar um presídio de segurança máxima, e ele narra isso numa entrevista. Que Chico Xavier foi o homem mais impressionante que ele conheceu na vida, porque certa vez ele chega num presídio de segurança máxima e pergunta, Chico, tem muito obsessor aqui, não tem, Chico? Na vida desses homens? Ele diz, não, meu filho, tem muitas mães, os obsessores já fizeram o que tem feito, tanto que eles estão aqui, mas tem muitas mães aqui. Leve a sala aonde estão os piores, segundo o olhar da justiça material. E ele leva Chico, é perigoso. Não entra. Ele insiste, entra. Tinha 8 presidiários. Ele se aproxima, se apresenta, abraça e dá um beijo na testa de cada um que estava ali. O mais perigoso daquele presídio questionou: por que você me beijou? E quando questiona, o nome desse presidiário era Quirino Feitosa. Ele olha para Chico: por que você me beijou? Eu senti algo diferente. E Chico só disse, segundo Quirino Feitosa: sou eu, meu filho. E ele sentiu que era a mão dele.
Quirino Feitosa, se vocês pesquisarem, fundou 2 casas espíritas na cidade de Bauru. Depois recebeu um abraço de quem nunca foi abraçado, um beijo de afeto que talvez nunca foi colocado em sua existência. Modificou toda a realidade. Segundo André Luiz, nós somos moduladores da realidade, da nossa e do próximo. E disse Kardec: quer ser feliz? Quer mudar sua realidade? Leve felicidade, porque a nossa felicidade será sempre proporcional à felicidade que fizermos aos outros. Saindo daqui hoje, lembrem, toda vez que forem sequestrados pelo estresse, a mente cura, a mente mata. Nós somos os responsáveis por administrar isso. Muito mais a todos e muito obrigado. Nós aqui agradecemos, irmãos, pelas palavras acertadíssimas. Com certeza há muitos corações que estão presentes. Como o Nalson falou no transcurso da sua fala, eu espero que vocês tenham observado a questão da fé está ligada diretamente à sintonia. Então vamos sintonizar. O que o Nalson falou durante toda a sua fala nada mais é do que um convite para que a gente preste atenção a nós mesmos, para que a gente dê conta da luta que cada um de nós temos que lutar. Todos nós, quando partimos do mundo espiritual para esta existência, trazemos conosco uma carta magna, uma carta constituinte. Nessa carta reza os haveres que temos que dar conta. Está aí as nossas dificuldades, as nossas lutas diárias, cada um com uma luta diferente, cada um com um problema posto a ser resolvido. Resolve um, imediatamente está diante de outro. E a doutrina espírita surge para nós, cada um que está nessa sala, os outros companheiros que não puderam vir, como um norte, uma luz, uma filosofia que nos sugere coisas, como o nosso irmão foi buscar a história desde a antiga Grécia, viajou pelo Egito Antigo, para nos dizer que isso é uma luta, que é possível ser lutada e é possível ser conquistada. Ele deu a dica, algumas dicas. Sintonizemos daqui a pouco. Vocês vão tomar o passe. Na nossa visão é um paliativo, mas é uma possibilidade, é um momento de sintonia, onde naquele instante de sintonia é possível que as nossas dores se vão. Porque aquelas pessoas que vão aplicar passes são magnetizadores, eles transmitem de si para as pessoas que estão ali um magnetismo fluídico, espiritual, que restabelece. Há um refrigério, um ânimo, a pessoa se sente forte. Mas se sente forte para que possa enfrentar a vida.
a dificuldade, o problema, a doença, e por aí vai. Então sintonizemos com isso. Os dias que se seguem na semana, eu avisei no início, segunda-feira temos o atendimento espiritual, uma boa oportunidade para sintonizarmos com boas vibrações, com boas informações, com informações do Evangelho, com as relações humanas que aqui entretemos. Conseguimos amigos de muito tempo, dos pés de jambo, que eu não sei porque danado me parece que arrancaram o pé de jambo. Não acredito, não. E o Porrado tinha arranjado uma encrenca. Mas é isso, meus irmãos. Vamos fazer uma breve oração. Após a nossa oração, serão convidados a tomar uma fila, quem quiser, para receber o passe. Nesse instante, assumamos novamente uma postura de gratidão. Agradeçamos a Jesus pela vida, pelas oportunidades da existência. Apesar dos processos muitas vezes difíceis, das dores, mas lembremos do exórdio de Liviano. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. E busquemos interpretar essa mensagem para que a gente possa compreender os nossos momentos difíceis. Amigo Jesus, muito obrigado por tudo. E assim, nós encerramos a nossa reunião. Haverá um momento de paz agora. Valeu, Marcos. Obrigado, meu irmão. Obrigado, senhor.